Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Hoje nós estamos aqui entrevistando o vereador, ex-presidente da Câmara também, da Câmara Municipal de Hortolândia, Edivaldo Souza. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. Muito obrigado, Belardo, a toda a equipe do sindicato aí por ter nos convidado a esse bate-papo. Quero lembrar a vocês que esse material vai estar disponível no Tudo Sobre Hortolândia, no nosso canal Portas Abertas, o Papo Reto também. Então vocês vão poder, através da internet, acessar e assistir aí a nossa entrevista. E eu quero começar parabenizando o senhor pelo trabalho, mais um mandato, foi eleito novamente nas últimas eleições. E eu queria começar perguntando assim, essa experiência, esse trabalho que vem se consolidando em Hortolândia, isso faz com que o eleitor tenha esse compromisso e o senhor seja reeleito tantas vezes? Eu acredito que sim, eu acho que a reeleição, não só minha, mas de outros vereadores também, de mais mandatos também, né, acima de 2, 3 mandatos, isso vem a calhar com o crescimento e o desenvolvimento de Hortolândia. A cidade está caminhando bem e acredito que as pessoas querem manter os vereadores que estão ali lutando e aprovando os projetos para que a cidade venha se desenvolvendo cada vez mais. As pessoas precisam entender a importância da Câmara Municipal. Às vezes a gente conversa às vezes na rua com amigos de forma informal e eu falo sempre assim, a experiência do vereador, ele já é por si só um diferencial muito grande na Prefeitura de Hortolândia. Como o senhor disse, se de repente eu não tenho uma Câmara que seja experiente, que tenha conhecimento, que consiga dar sequência aos projetos com rapidez, com celeridade, é difícil governar uma cidade se não tiver uma Câmara preparada, uma Câmara experiente. E essa experiência a gente vê em Hortolândia, porque se cresce como cresce, lógico, mérito do governo, e aí a gente estende aí os parabéns à administração municipal, o Zezé Gomes e o seu vice Cafu César, e antes o Perugini, saudoso Perugini, mas a importância de se ter uma Câmara Municipal ativa e experiente é exatamente isso, ajudar o governo nas propostas que precisam ser céleres e fazer a cidade crescer, né? Com certeza. A gente recebe algumas críticas, né? Porque hoje a Câmara tem a totalidade dos vereadores na base do governo, não só nessa gestão, mas nas outras. Desde a minha primeira gestão, que estou no 4º mandato, desde o meu primeiro mandato, a Câmara de Hortolândia sempre teve a maioria dos vereadores do lado do prefeito, né? Ter a maioria ao lado do prefeito não significa que nós somos omissos a votar aquelas coisas que não são de importância para a população. A gente discute, a gente briga, a gente vai até o executivo, tem projetos que eles mandam em regime de urgência, a gente vai lá discutir, segura, acabam retirando, enfim. A gente faz todo o trabalho que o legislativo tem que fazer. A gente não está lá para aprovar tudo que o governo manda, mas é óbvio que aqueles projetos que são de relevância, que são importantes para o crescimento do município e para o bem-estar da população, nós sempre iremos aprovar. Estamos fazendo isso. Então, assim, ao contrário de algumas cidades vizinhas, né, que temos aqui na região, que as cidades estão paradas. Por quê? Porque a Câmara é muito dividida. Alguns vereadores, né, não quero aqui julgar ninguém, mas muitos estão ali atrapalhando o executivo, pensando em benefício próprio, não pensando no coletivo, pensando no bem maior que é a população. Ao contrário de Hortolândia, que graças a Deus a gente tem essa cultura e esse orgulho de ver a cidade, porque os vereadores que aqui estão, a maioria são vereadores de muitos anos já de cidade, que acompanharam o processo de emancipação, né? Eu, por exemplo, tenho 43 anos de Hortolândia, então vim para cá quando Hortolândia era Sumaré. Então, para mim é muito gratificante, é um orgulho ver Hortolândia como ela está hoje e saber que eu fiz parte, estou fazendo parte de toda essa evolução. É lógico, antes de mim, teve outros também que fizeram, né? Cada um teve a sua parcela ali de contribuição. Mas eu fico muito honrado e agradecido imensamente aos eleitores que acreditam em mim, né, no meu trabalho, né, e estão ali há 4 anos já me dando a oportunidade de representá-los e poder lutar para uma Hortolândia cada vez melhor. O senhor comentou de algumas pautas que às vezes a população não entende, fica nervosa e reclama e critica, mas algumas delas são por força até de lei. Exato.
Então, assim, não tem nem muita opção. Vem de cima para baixo, você tem que implementar no município. Exatamente. Né? A gente aqui, como é parceiro do sindicato, a gente lembra muito bem a emenda constitucional 103, que agora já virou lei, que em 2018 para 2019 teve que ser aprovada dentro do município de uma maneira coercitiva, não tinha opção. Tinha que ser implementado e que gerou polêmica na época para os servidores públicos, insatisfeitos, reclamaram, mas infelizmente era algo que era, por força de uma lei federal, era obrigado a implementar no município. Então, às vezes, cabe também ao vereador, infelizmente, ter que aprovar determinadas pautas que vem uma lei superior, uma lei, né, federal, e ele tem que implementar no município, que às vezes gera realmente uma insatisfação, gera reclamação, mas que não tem muita opção, né, vereador? Opção. Você se referiu à reforma previdenciária, né? Administrativa. Isso. A gente segurou o quanto pôde, né? Ficou mais de ano parado na Câmara lá e a gente segurando para que fosse feito um estudo melhor, até que chegou um momento que não teve mais o que fazer, mas assim, a gente conseguiu até ajudar muitos servidores que estavam ali próximos a se aposentar, que se tivesse aprovado aquela lei naquele momento, alguns servidores seriam prejudicados, assim como eu fui. Né? A lei mudou eu não sou servidor público, sou da iniciativa privada, mas em 2019 mudou a lei, eu já estava com 35 anos de contribuição, 38 anos de contribuição e 50 anos de idade, eu já me enquadrava dentro da lei para aposentar, mas com a mudança eu vou ter que me aposentar com 62 anos, então assim, fui prejudicado também, mas fazer o quê? A Lei 103, quando veio para o município, né, foi aprovada no Congresso e veio para cá, o que era obrigatório foi aprovado. O senhor lembrou muito bem. O que dava para poder remediar, vamos dizer assim, a Câmara teve uma posição muito assertiva. O senhor foi presidente da Câmara, né, por um bom tempo, o Paulão tinha sido presidente da Câmara também. Conseguimos aí deixar de startar aquilo naquele momento, foi feitas as reuniões, foi criadas as comissões. Agora, nesse ano passado, foi feito um novo estudo atuarial, no caso aí do servidor público que está nos assistindo, e foi feita uma mudança que não atrapalhou a idade de aposentadoria do servidor público, fez o que precisava ser feito. Se tivesse sido aprovado, se não tivesse uma Câmara Municipal atuante, uma Câmara Municipal realmente que tivesse essa responsabilidade de estar ouvindo a categoria, ouvindo, né, as pessoas, realmente teria sido aprovado de uma forma que nem surtiria um efeito positivo para a própria Ortoprev, mas que vocês realmente tiveram um papel fundamental aí e agregou muito, sem dúvida nenhuma, ao servidor público. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco dos seus próprios projetos, das suas conquistas durante os seus mandatos. Faz um resumo para a gente aí. Nossa, são várias, né? Na verdade, em termos de leis, né, eu não tenho tantas leis assim aprovadas, até mesmo porque, ao contrário do que a população imagina, né, que são leigos no assunto, eu também tinha essa desinformação de que o vereador pode fazer todo e qualquer tipo de lei. Não pode. Então, assim, a maioria das leis que a população acha que são as mais importantes para eles, né, que nos cobram diariamente, são leis que são inconstitucionais e que o vereador, o legislativo, não pode executar. Né? Por exemplo, muito servidor me para na rua, vereador, faz uma lei lá para dar o ticket de alimentação para a gente. Falei, cara, isso não é uma lei do vereador, isso tem que ser vindo do executivo. A gente, se o executivo mandar, é óbvio que eu vou aprovar, porque a gente quer o bem melhor do servidor. Né? Ou outros pedem para, vereador, não tem como fazer uma lei para diminuir o IPTU aqui na minha casa, se eu plantar uma árvore, etc. São leis que não competem ao vereador porque você está mexendo no orçamento do município. E quem administra e pode, né, tirar impostos ou colocar é o executivo, porque ele é o ordenador de despesa. Então, essas são as leis mais importantes, né? Mas a gente tem outras leis. Eu fiz lei voltada para a pessoa portadora de deficiência, como a lei de entrar com o animal, né, o guia de assistência para o autista ou deficiente visual. Essa é uma lei de minha autoria. Uma lei que obriga as escolas a substituírem aquelas sirenes no intervalo e na troca de professores por um outro tipo de som, uma música ou outro tipo de aviso com luz, para não incomodar os autistas, que eles têm uma sensibilidade muito grande, né, auditiva, enfim. Tem alguns projetos que vão estar acontecendo, que não foi através de lei, mas foram indicações do meu gabinete, como
a volta das farmácias, que uma época foi retirado, né, na época do final do governo Meira, foi tirado e depois a gente começou com muita insistência ali, indicações e cobrança do executivo. Então voltou nas UBSs o fornecimento de medicamento, né? Eu fiz uma indicação, porque eu não posso fazer essa lei, para que tivesse uma farmácia 24 horas no município para dispensação de medicamento, e agora, até esse mês de maio agora, vai ser inaugurado já uma farmácia em uma das unidades da UPA, entrega de medicamento 24 horas. Acho que vai ser aqui no Nova Hortolândia. Nova Hortolândia. Exato. Então já tem esse projeto. Outro projeto também que eu trouxe uma indicação, quando eu apresentei na Câmara a minuta de projeto de lei, até algumas pessoas deram risada, eu pedi para que a gente tivesse uma creche noturna, porque tem muitas mães que trabalham à noite, muitas mães independentes, né, que trabalham em horário noturno, e precisa deixar seu filho com alguém, e às vezes não tem nenhum parente, não tem ninguém para ficar. Então, vai ser implantado, o Zezé já sinalizou que vai estar fazendo essa creche noturna aqui na região central para atender essas mães. Então, são coisas que, a princípio, as pessoas acham absurdas, mas que é necessário. A gente que conversa com vários segmentos de pessoas e vai ouvindo essas sugestões. Então, eu penso comigo que um dos maiores trabalhos que eu tenho feito ao longo desses 3 mandatos, né, porque o 4º ainda está no início, é justamente levar as reivindicações e as sugestões de todos que me procuram até a Câmara e fazendo em forma de indicações, entendeu? Então tem várias indicações que eu sei que vão acontecer. Estou numa luta bastante aí grande também para a gente construir a Vila da Melhor Idade, né, como tem lá em Nova Odessa. Recentemente eu fui lá visitar novamente, eu já fui há uns 3 anos atrás, e pedi para que a gente implantasse isso aqui no município. Agora tem um programa do governo do estado chamado Vida Longa, né, que é a construção de casas apropriadas para aqueles idosos que no fim da vida ali não conseguiram ainda adquirir o seu imóvel, sua residência, paga aluguel, ganha um benefício só, né, e não consegue conciliar as duas coisas. Então, o governo do estado tem esse programa, prometeu trazer para Hortolândia, então a gente está nessa cobrança do governo, cobrando o executivo, para que faça essas casas. Viabilize isso. Isso. A prefeitura doa o espaço, o estado faz as construções, e aí aqueles idosos vão morar até o fim da vida deles. Quando eles mudarem, quando eles vierem a falecer, a prefeitura reforma aquele imóvel e passa para outra pessoa. Outro. Então, assim, eu trabalho muito na causa da pessoa idosa e na causa da pessoa deficiente. Inclusive, esse mês de junho, agora, dia 8 de junho, a gente vai estar fazendo, através do meu gabinete, com parceria com o meu amigo Thiago Bacan, que é um empresário aqui da cidade, e o Fundo Social, nós vamos estar fazendo o 5º almoço beneficente. Toda a renda desse almoço é destinada à compra de cadeiras de roda, cadeiras de banho e andadores. Bacana. Então esse é o 5º almoço já. Que dia que vai ser? Dia 8 de junho. 8 de junho. O ano passado a gente conseguimos comprar 50 cadeiras de roda, 30 cadeiras de banho e 10 andadores. Esse ano a expectativa é de chegar a quase 100 cadeiras aí ou mais, se Deus quiser. Amém. Estamos entrevistando o vereador Edivaldo Araújo. Nós estamos aqui comentando sobre o mandato, toda a estrutura, foi presidente da Câmara, o que ele tem feito. E eu gosto também de comentar, vereador, Hortolândia é o que é, traz as empresas que tem, porque a Câmara ela é muito ativa. Nós falamos isso no começo, mas eu acho importante a gente reforçar. Se a gente não tem toda a parte de liberação, de mudanças legais em áreas que vai ser construída empresa, indústria, isso, aquilo, outro, área comercial, passa pela Câmara. Então, essa sensibilidade dos vereadores, esse trabalho dos vereadores tem realmente facilitado que empresas venham para o município e gerem emprego e renda. Eu lembro que estava na Transamérica fazendo um trabalho lá na rádio e um ouvinte ligou para a gente, estava entrevistando o Cafu na época. Ele falou, como é que a gente faz para virar bairro de Hortolândia? O pessoal de Sumaré quer fazer um plebiscito para virar bairro de Hortolândia. Lógico, dadas as proporções de brincadeira ali, mas assim, é visível na região como Hortolândia vem crescendo. Exato. O senhor é formado em gestão pública, sim, né? A faculdade te ajuda também durante o seu mandato, no conduzir do seu mandato, essa formação também acompanha, ajuda o senhor? Com certeza, ajuda bastante, mas a maior ajuda, né, que eu costumo dizer, que um político tem que ter
é ele mesmo, ele já tem que nascer com esse dom, né? Com o dom de ir além do que a pessoa precisa, conseguir enxergar a necessidade das pessoas e o lado humano também, né? Se você entrar na política só visando outros meios, visando uma condição financeira ou por causa de poder, você não sobrevive muito tempo, porque primeira coisa você tem que gostar de pessoas, você tem que, né, ter empatia com as pessoas, se sentir no lugar do próximo, senão você jamais vai fazer um bom trabalho. E isso é um dom que eu carrego comigo desde moleque, né? Desde quando novo, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de servir, né? Eu costumo sempre dizer que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, você só vai fazer um bom trabalho se você viver para servir. O senhor tem uma presença muito forte nas comunidades, né? A gente procura participar bastante. Cidade inteira, Sentar. qualquer lugar que você vai na cidade, você pergunta do vereador Edivaldo, tem gente ali que conhece, já foi atendido do pelo mandato senhor. passado para esse, a gente aumentou muito o número de bairros né, conhecidos, porque até então, quando eu ganhei a minha primeira eleição, eu era conhecido como o vereador do Húngaro, né? Quando a primeira eleição, eu falei, mas quem que é esse Edivaldo aqui? Ninguém nunca ouviu falar, né? Mas só que a gente já tinha uma história, eu mudei para Porto Orlando em 1982, sempre morei na região da Vila Real, né, a casa do meu pai até hoje, lá na Santa Tenadai, e depois mudei para o Oeste Húngaro, mas enfim, eu sempre tive uma boa relação ali na região da linha do trem para cima. Mas hoje, graças a Deus, a gente, né, não só nessa eleição, mas nas últimas eleições, a gente vem pontuando voto em todo o canto da cidade, em todas as escolas. Engajamento na rede social. A rede social hoje facilitou muito a comunicação entre os políticos e seus eleitores, né? E até quem não é eleitor. A gente tinha uma dificuldade muito grande de chegar em toda a população, porque você tem uma quantidade enorme de votos, depois para você ir de um em um, na casa de um em um, agradecendo, é até mais difícil, Exato. e até para ouvi-los depois no dia a dia, ao longo do mandato. A cidade é grande, nós estamos com mais de 250 mil habitantes, é difícil Exato. falar com todos. Rede social hoje é um instrumento importante para o mandato? Muito importante, ele ajuda muito, né? Às vezes as pessoas até me cobram, né? Quando encontro algum amigo de 2, 3 meses que eu não a vejo, falam, nossa, você está sumido. Eu falei, cara, não estou sumido, estou na rede social lá, se você quiser falar comigo, manda mensagem no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, se você entrar lá, você vai conseguir, né, falar comigo. Então, hoje já está assim, diariamente eu recebo mensagem no Instagram das pessoas, Edivaldo, liga para mim para falar com você. Então, assim, não dá mais para você estar na casa das pessoas todo dia tomando um cafezinho. Esse era o meu desejo. A minha primeira eleição, eu ficava o tempo todo tomando café, na casa de um, na casa de outro. Mas se a gente ficar o dia todo visitando gente, tomando um cafezinho, você não está fazendo uma lição menos, de casa. Né? Você não está fazendo, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, ele acha que o vereador só vai na segunda-feira na sessão, né? E pronto, o resto da semana ele não faz nada. Não. Eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação. Então, eu tenho reunião toda terça-feira da minha comissão de Justiça e Redação. De Finanças. Eu era presidente da Comissão de Finanças no mandato passado. Nesse eu sou da Comissão de... Você é de Finanças nesse mandato. No outro era de Justiça e Redação. Eu sempre troco. Mas, enfim, todos os vereadores, eles participam de uma ou mais comissões, né? Esse ano eu estou só com a Finanças porque eu sou o presidente. Mas eu já participei de duas, Justiça e Redação e Bem-Estar. Então, são dias diferentes de reunião, né? Aí tem projetos que você pega ali, que você tem dúvidas, você tem que até o executivo tirar dúvida, procurar, né, a secretaria responsável por aquele projeto, para poder, no dia da votação ali, entender o que é o projeto, na hora de você assinar o parecer, porque quem dá os pareceres são os membros das comissões, você sabe do que está se tratando. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, pô, se a gente vai na Câmara lá, vocês não discutem nada, o presidente lê o projeto lá, fala lá a ementa do projeto, vocês lêem, não tem discussão. Não, porque a gente já discutiu antes. A gente passou em todas as comissões, passa na Comissão de Justiça e Redação, Bem-Estar Social, Finanças, e quando há necessidade, passa na Comissão de Infraestrutura, quando é projeto que envolve, né, essa comissão. Então, assim, quando vai para a votação que o presidente pautou aquele projeto, é porque já foi concluído em todas as comissões. Ainda assim, há algumas discussões que são feitas na sala ali, mesmo o projeto já ter passado por todas, às vezes desperta alguma situação que a gente fala, e aí pede vistas, né? Muitas vezes acontece de pedir vistas na hora da votação. Então, por esse motivo que a sessão é sem graça. É mais rápido ali, né? Porque, vocês não discutem,
né, a gente discute mais requerimento, vai lá, usa tribuna, mas os projetos em si já estão discutidos. Então, essa é a ocupação do vereador. Fora as demandas de munícipes que nos procuram com alguma situação de reclamação, e você vai até a secretaria, né, algum caso de saúde, algum caso de mobilidade. Então, você está o dia inteiro ali, Câmara, Prefeitura, e vai lá, vai cá. E aqueles que me procuram, Edivaldo, eu quero falar com você pessoalmente. Você pode vir na minha casa? Que hora que você está na sua casa? Não, segunda-feira mesmo. Não, a senhora me ligou, Edivaldo, eu precisava falar com você pessoalmente. Eu falei, tá bom, hoje é dia de sessão, eu posso até umas 4 horas, porque depois tem que ir para casa, me trocar. Ele falou, eu chego 4 horas em casa. Eu falei, então eu vou 4 horas na casa da senhora. Fui lá, atendi ela, né, até pedi desculpa, porque foi bem rápido, porque eu tinha que estar na sessão. Mas, enfim, a gente vai na casa de todas as pessoas que me procuram. Eu nem ligo para elas irem no gabinete, porque às vezes é fora de mão, a pessoa não tem carro, né, o transporte também muitas vezes é mais difícil para estar se locomovendo aí, pegando às vezes mais de uma condução. Então eu prefiro ir na casa das pessoas. Pode ser dia de semana, pode ser final de semana, pode ser à noite, pode ser de madrugada. Não tem hora, né, o vereador? horário que eu falo, o horário que você quer que eu vá. Ah, eu estou em casa só 10 horas da noite. Tá bom, então eu posso dar 10 horas? Eu vou 10 horas. É esse o diferencial do meu trabalho, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de atender. É uma briga danada em casa, porque eu chego em casa, sento no sofá. Imagino. Chego 9 horas da noite, muitas vezes, aí chego, vou tomar um banho, Malemar fala um oi ali para a família, sento no sofá, vou começar a ver as mensagens ali que não... Pô, mas fico o dia inteiro na rua, chego em casa, fico olhando o WhatsApp, cara, eu tenho que dar atenção pro pessoal. Então, esse é gostar do que faz, viu? Nós estamos aqui conversando com o vereador Edivaldo, um papo super gostoso. Edivaldo, nosso tempo está acabando, eu vou pedir para que você faça uma mensagem para quem está nos assistindo. A gente pode marcar outros, porque a gente tem um monte de coisa que a gente pode ainda conversar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. 34 anos de Hortolândia. Hortolândia fez aniversário esse ano, 34 anos, muito jovem a cidade, para a pujança que ela tem. A gente tem visto aí divulgações que estão vindo grandes empresas para cá, mais trabalho, mais emprego, mais qualidade de vida para a população. Conta pra gente aí, dá uma mensagem para a turma aqui que a gente pode esperar desses 34 anos dessa jovem cidade. Uma mensagem que eu quero deixar é que você, morador da cidade de Hortolândia, continue acreditando em Hortolândia, continue acreditando primeiramente em Deus, né? E depois nos administradores dessa cidade, nosso prefeito Zezé Gomes, nosso vice Cafu, que tem uma paixão incrível pela nossa cidade, é uma pessoa muito bem relacionada, que eu costumo dizer que todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento que Hortolândia teve, a gente deve muito a esse homem, ao Cafu, pela articulação política que ele tem em Brasília, em São Paulo, né? E até mesmo dentro da Câmara, é com ele que a gente sempre faz as tratativas, né? O prefeito deixa ele bem à vontade para conversar com a gente, não que o prefeito não nos atenda, pelo contrário, o Zezé também está sempre à disposição. Mas que você continue acreditando na gente, continue acreditando nos vereadores, né? Que a nossa cidade vai ser destaque cada vez mais na região metropolitana, no estado, no Brasil e até fora do país, como já teve tido. Então, muito obrigado por você acreditar na gente e vamos para frente para mais outros anos aí de muito sucesso. Amém. E será. E você que não é de Hortolândia, faça como eu, não era daqui, vim para cá, porque aqui é bom para caramba mesmo. Está crescendo cada vez mais. Um forte abraço a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que assiste a gente aí. Muito obrigado pela parceria. E a gente volta em breve com mais uma grande entrevista. Obrigado, Edivaldo. Eu que agradeço. Forte abraço. Parabéns, sindicato, por estar aí sempre na defesa dos servidores, né? Eu acho que uma categoria forte é uma categoria que tem um sindicato forte. E a categoria do servidor de Hortolândia está conquistando o seu espaço, né? Graças ao trabalho de vocês, do bispo, como presidente e toda a equipe. A gente agradece. Esse ano ainda tem mais novidades aí. Você, servidor público de Hortolândia, as negociações continuam na Comissão Permanente de Negociação. Hortolândia, vereador, é uma das poucas cidades que tem uma lei municipal que garante à categoria, através do representante, que é o sindicato, se reunir mensalmente com o governo para estar levando as demandas da categoria. Esse ano teve uma database muito boa, mais de 7,5% de aumento, mas tem algumas coisas na pauta que ainda estão em negociações e vai ter surpresa para o servidor público aí, viu? Inclusive, uma das surpresas que eu gostaria ainda, enquanto estando vereador ainda, que o servidor alcançasse, é o ticket de alimentação que eles tanto cobram, que eles tanto
pedem para a gente, né, e que são dignos de merecer Sim. esse benefício. Tem muitas cidades da região que já fazem, então a gente tem que lutar para que eles consigam sim. Tem aí o cartão refeição, tem o plano de medicamentos, tem bastante coisa sendo discutida aí. Se Deus quiser, a gente vai conquistar. Obrigado, vereador, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Igualmente. Tchau, fiquem com Deus, até a próxima.